Pai Delma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Olá a todos, estamos novamente aqui no encontro do Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Pai Delma, e nesta ocasião continuamos a leitura e a discussão do texto de Plutarco, da educação das crianças. Hoje nós vamos começar a conversar sobre o parágrafo 4 do texto de Plutarco. A ideia, então, é que a gente leia sem preocupação com o aspecto filológico, porque senão isso cria uma diferença na nossa aproximação com o texto. Então, vamos lá. Eu vou ler, faz tempo que eu não leio, eu vou ler aqui. Parágrafo 4, trecho parágrafo 4. De uma forma geral, aquilo que se diz sobre a virtude é o que costumamos afirmar sobre as artes e as ciências. Para uma conduta justa, é necessário congregar, em absoluto, três elementos: a natureza, a razão e o costume. A natureza, a razão e o costume ao exercício. Chamo razão à aprendizagem e costume à prática. Bem, então aqui o que a gente tem? De novo, essa ideia de três elementos, né? Que são, nós já vimos isso quando falávamos de Isócrates. A natureza, a razão e o costume ao exercício. Ele usa expressões diferentes. Ele chama de razão aqui. Aí que está, no texto grego, ele usa ethos. E aí na tradução está o costume ao exercício, né? Uhum. A tradução, de algum modo, fez uma explicação do termo, né? Mas do que a gente está tratando? A gente está tratando dos três elementos fundamentais da educação para os antigos. A natureza, de quem aprende, a razão, o logos, e o exercício. Aí ele coloca o costume, o exercício, o ethos, o costume, mas são essas três características fundamentais. A natureza, ou seja, a constituição daquele que aprende, o conhecimento, aquilo que é oferecido, aquilo que ele tem acesso, aquilo que lhe é apresentado, e o exercício sobre isso que é apresentado. Ele usa termos diferentes, mas ele está na mesma chave da educação antiga, e isso vai continuar durante muito tempo. O que diferencia bastante a nossa concepção da concepção dos antigos é a ideia de natureza. Nós abandonamos a ideia de natureza, a ideia de que há algo na pessoa que determina até onde ela pode ir. Há aqueles bem agraciados pela natureza, então esses vão poder ser grandes oradores, grandes políticos. Esse é o horizonte desse pensamento educativo, ou seja, nós vamos ver logo mais, quando ele passa para quando ele avança, né, depois de dizer de que modo a educação deve se dar, ele vai apresentar, sem fazer grandes preparações, já apresenta logo de cara a ideia do alvo dessa educação, que é a formação política, a formação do orador. Mas o que isso nos interessa? Nos interessa para saber que é o horizonte em que esses escritores, esses autores estavam. Qual é o propósito da educação antiga? O propósito é formar os homens livres, ou seja, cidadãos, para a função política. Era esse o propósito. Qual é o propósito da nossa educação? Bem, é uma discussão gigantesca, mas ele se distingue do propósito dos antigos porque esse apelo à formação política não é forte, ou pelo menos não tem a mesma característica que tinha para os antigos. Enquanto nós pensamos que para o político, a vida política era a expressão da liberdade. Quem é o homem livre? O homem livre é quem participa da vida política. Para nós, o homem livre é quem não é forçado a fazer nada, a não ser aquilo que está na lei. A liberdade é uma liberdade antes de não fazer certas coisas, enquanto que para os antigos a liberdade era a liberdade de fazer certas coisas. Eu já falei disso várias vezes, né? A figura de Sócrates, por exemplo, ela causa também uma surpresa grande
quando surge, porque Sócrates é alguém que não se ocupa de agir na política. É como se ele não quisesse exercer a sua liberdade, porque, bem, ele vai propor ali uma outra definição de liberdade e de virtude, mas não necessariamente conectada a aquilo que a cidade pensa que é a virtude, mas ele não se ocupa de uma ação política como expressão da sua liberdade. Isso é atopos, é fora do lugar para os antigos. Para nós, uma liberdade que é a liberdade de agir é muito estranha, no sentido de que nós queremos a liberdade de não fazer. Eu estou retomando aqui, muito mal e porcamente, aquilo que está num texto curto e muito famoso e muito importante, que apresenta essa ideia de uma maneira que já se tornou clássica, é aquele texto do Benjamin Constant, da liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos. A liberdade dos modernos é uma liberdade negativa, por assim dizer, enquanto a liberdade dos antigos é uma liberdade ativa, positiva. Positiva não no sentido de ser bom ou ruim, positiva no sentido de ser uma ação, um fazer. O homem livre é o homem que faz, para os antigos. Faz o quê? Faz política. É o homem livre cidadão. Então, a mulher está posta de lado, o estrangeiro posto de lado na cidade, a criança colocada de lado também. Né? Então, é o homem adulto. Essa ideia é uma ideia que vai ter no Ocidente desdobramentos filosóficos e políticos e vai ser expandida. Mas essa ideia da ação política é a que vai moldar o pensamento sobre a organização das sociedades e os propósitos das sociedades humanas no que a gente chama de tradição ocidental. A gente usa esse termo tradição ocidental e todo mundo fica horrorizado. O quê? Do que a gente está falando? A gente está falando de um conjunto de livros, um conjunto de textos, um conjunto de discussões teóricas que foram sendo, digamos, sedimentadas e que tem uma história, né? Elas são atravessadas por outros textos, foram reelaboradas, foram respondidas, foram discutidas. É isso que é a tradição. A gente está falando de uma tradição literária, mais do que uma tradição política mesmo. Uma coisa é a tradição dos textos políticos, outra coisa é a tradição da história política, né? São coisas diferentes. Essas exigências aqui, que a gente vê no texto do Plutarco, da natureza, do conhecimento e do exercício, são as exigências para a formação, a boa formação de um sujeito no momento em que Plutarco está escrevendo, na antiguidade, né, na antiguidade tardia. Não quer dizer que isso fosse o que acontecia, era o que acontecia. Diferente. Marcos. Oi. Posso só, em cima do que você está falando, eu tenho me debruçado muito sobre a BNCC, sobre... fiz agora um trabalho sobre os escolanovistas, né? Você vê, apesar de realmente talvez a direção da educação atual não é propriamente formar alguém para a atividade política ostensiva, um homem para a atividade política ostensiva, mas dentro dos objetivos, especialmente da década de 30 em diante, e na BNCC isso é bem colocado, bem claro, a ideia do pleno exercício da cidadania. Então, esse é um apesar de ser um termo que talvez contenha diversos sentidos, mas ele é um dos objetivos expressos, né? E eu fico pensando nessa questão da natureza também. Óbvio que hoje nós não partimos da ideia de uma natureza inata, de uma espécie de inatismo, isso não. Mas a psicanálise, por exemplo, ela trata do tema do desejo, né? E que a constituição desse desejo, ele estabelece grande parte
das potencialidades e dos limites do aprendizado, ou seja, o sujeito, de alguma maneira, adere mais, se identifica mais ou menos ao que é exposto a ele, tanto por fatores como o professor, como o ambiente, como etc. Então, existe algo ali desse sujeito que resvala nessa história. E numa outra chave, por exemplo, na psicologia moral, os moralistas, lá, os psicólogos, eles lidam com a ideia de que a constituição da personalidade está vinculada diretamente aos valores morais aos quais esse sujeito foi exposto desde a primeira infância, desde a tenridade, e que também esses elementos determinam em grande parte o quanto esse sujeito consegue aderir ou não ao que é exposto a ele, ao conhecimento que é exposto a ele. Então, numa certa medida, a gente não foge muito dessa história. Óbvio, é uma chave diferente, é uma outra subjetividade, mas existem paralelos, né? Existem relações, né? Eu acho perfeito, a sua colocação é muito boa. E aí eu penso que ela talvez reforce, ou talvez venha em auxílio o que eu havia falado sobre essa questão da tradição literária e desse gap, por vezes, entre o que é o preceito e o que é a prática, né? Note, quando nós dizemos que devemos ter uma educação que se ocupe com a formação cidadã, devemos ter uma educação que se ocupe com uma certa formação da interioridade, e isso é dito com todos os dedos atualmente, né? Por conta do zeitgeist, também, o momento que nós vivemos, a cultura. Quando você aponta essa ideia que nos veio da psicanálise, o impacto da psicanálise e dos estudos da psicanálise na cultura do século XX foi fabuloso, né? Hoje nós usamos termos cotidianamente, termos derivados da tradição psicanalítica, como se fossem palavras triviais, né? Falamos de complexo, né? Falamos que a pessoa é complexada, falamos que Freud explica, de algum modo embutimos na nossa percepção das relações pessoais e dos juízos sobre a subjetividade do outro, uma certa desconfiança das afirmações, não que isso não existisse antes, mas na chave da psicanálise, nós podemos dizer que existem móveis ocultos, né? Ou seja, impulsos ou motivações ocultas na ação, nas palavras das pessoas. Essa importância dada ao desejo é também aquela, digamos, constatação, virou uma constatação no nosso tempo, de que o ser humano não é um ser de razão, pura e simplesmente, não é também um ser em que as emoções, os julgamentos morais se deem de uma maneira proprietária. O que eu quero dizer é como dizemos, ou temos como certo de que algo opera em nós que não algo opera em cada um que não é exatamente o cada um, de cada um. Algo opera de um modo escondido, algo opera de um modo inalcançável. A ideia do inconsciente, como o inacessível diretamente, mas que opera coisas. Essa ideia, ela é nova, ela vai ter um impacto muito grande. Mas também, como você falou, indica a necessidade de levarmos em conta não a natureza como essa essência, alguma coisa quase que material, a ideia quase do homúnculo, o homúnculo, que é o pequeno homem, pequeno ser humano que habitaria a nossa interioridade, esse cogito cartesiano, talvez, ao qual nós pudéssemos
recorrer num processo de redução e encontrar nesse cogito, nessa res cogitans, aquilo que é o ser humano e tratar. Bem, nós abandonamos isso. No entanto, nós somos seres de desejo. E aí, essa figura do ser de desejo ocuparia, de algum modo, a função, quase que a função semântica, linguística no texto, da physis. Por quê? A physis nós não controlamos, a physis nos é dada. O texto do Plutarco vai dizer logo à frente assim, um Deus outorga à pessoa tal physis. Então, a physis nos é dada. Nós aqui somos absolutamente diferentes na nossa interioridade por conta dessa condição de sermos seres de desejo, sermos seres, de algum modo, determinados por uma instância, ou por um poder sobre o qual nós não temos, se não temos acesso, mas também não temos nenhum tipo de controle. Então, eu acho muito interessante essa sua observação. Uma aproximação entre a physis dos antigos e a natureza do nosso desejo, do nosso inconsciente. Eu penso que faz muito sentido. E não levar em conta isso, né? Considerar que nós... Isso eu acho um pouco complicado na maneira como se vê, por vezes, a cultura, ou mesmo a expressão da subjetividade, como se nós pudéssemos ser aquilo que quiséssemos. Né? Nós vemos muito isso. Eu posso ser o que eu quiser, eu posso me recriar, para usar termos pragmáticos ou neopragmáticos, eu posso me redescrever da maneira que eu quiser. Bem, o antigo ia achar isso absolutamente um absurdo, assim, sem pé nem cabeça. Mas talvez não seja necessário... fruto do romantismo, da autocriação e tal. Nós vivemos ainda no período romântico. Nós estamos no período romântico. O termo, Marcos, desculpa interromper, um dos termos em voga que eu escutei as pessoas usando, e é muito utilizado nesses ambientes motivacionais, programação neurolinguística para empresas e tal, é a ressignificação. Ressignificação. Esse é um termo que se usa agora. Me parece que vai de encontro a isso que nós estamos considerando. É isso que você apontou, né? Assim, essa coisa de redescrever-se é também não ressignificar as coisas como as experiências que nós tivemos, mas ressignificar o próprio eu. Exato. Hein, Bruno? Dessa mesma linha tem a desconstrução, né? O desconstruir. Justamente. Exato. A ideia é uma onipotência do eu, como se o eu... exato, o Danilo diz a ideia de autonarrativa, exato. Como se nós pudéssemos nos recriar, ou mesmo nos criar. É um novo Prometeu, né? Para a gente lembrar do Frankenstein, da Mary Shelley, né? O título é o Prometeu Moderno. O Frankenstein ou o Prometeu moderno, como se nós fôssemos criadores de nós mesmos num nível, e aí, então aquilo que o Danilo apontou muito bem, a ideia de autonarrativa, que eu acho que o Armando também falou quando ele falou do romantismo, que é o quê? Eu posso me narrar, eu posso me descrever, então, por meio de um logos, por meio de um discurso, por meio de uma mitologia, ou seja, a ideia do mito como texto, não estou falando como mentira, ou seja, uma mitopoética, eu crio um mito sobre aquilo que eu sou. Então, a narrativa sobre o que eu sou diz o que eu sou. E ao dizer o que eu sou, me faz ser aquilo. Só que nós esquecemos algo que para os antigos era fundamental e que eu acho que volta nessa interpretação apontada pelo Carlos de uma maneira muito interessante, que é o quê? É o obscuro, é o que está escondido, é o que está por detrás. E é interessante pensar na physis dos gregos. Há um autor que apresenta essa ideia, não vou lembrar agora o nome, que é o que é a physis? É a natureza.
Mas uma imagem, eu acho que foi o Cornford, acho que é o Cornford, Francis Cornford, que apresenta isso, essa ideia, que a físis é como se num tapete persa, que é todo elaborado, todo bordado, eu estou usando o termo, não é bordado, obviamente, mas para que nós entendamos. Imaginemos um tapete que é bordado, a físis é o lado de trás do tapete. A físis é ali onde as linhas todas se encontraram, se entrecruzaram, criaram nós e criaram pontas. A físis é aquilo. É como se fosse da onde deriva, aí o termo fio, que é brotar. A físis olha só, de novo, como o uso de metáforas, isso é outra coisa muito interessante, o uso de metáforas agrícolas, ao se falar de educação, tem muito a ver. Brotação, Danilo fala, exatamente. O verbo, fio, o verbo brotar, é uma tradução possível. E na defesa, na qualificação do Danilo, nós falávamos sobre isso, né, Danilo? A traduzir, por exemplo, a físis como aquilo que brota, a brotação, aquilo que vem. A Ormond fala que isso desde Dionísio, desde o início da literatura antiga. O uso de metáforas agrícolas e vegetais na educação é algo que está presente com a gente até hoje. Nós não falamos mais, não se usa muito mais essa expressão, mas ela é absolutamente corrente, a expressão jardim da infância, kindergarten, ou seja, o jardim da infância. Os modelos vegetais que nós encontramos no Emílio não é uma inovação, é algo que vem de muito atrás. E aí devemos pensar por que o modelo vegetal? Por que essa metáfora permanece quando outras metáforas se modificam? A metáfora na era moderna, por exemplo, em Descartes, a ideia do homem-máquina, o homem-mecanismo, então faz com que Descartes, por exemplo, possa dizer que os animais não sentem realmente dor, porque eles seriam apenas máquinas ou dispositivos mecânicos. Essa é uma metáfora que foi posta de lado. Hoje nós pensamos o homem, o ser humano, mais como, usamos mais metáforas ligadas ao mundo da tecnologia da informação, da informática, não é? Pensamos em upgrade, fazer upgrade, fazer upload, fazer download, a nossa consciência como um software, o cérebro como um hardware. Nós usamos termos desse tipo, são metáforas, então essas metáforas mudam. No entanto, na educação, a metáfora vegetal continua, desde os antigos. Porque talvez apele a um aspecto que é incontornável, que é o aspecto do irredutível, o aspecto, nós que trabalhamos, eu não mais, mas já trabalhei com crianças, né? Nós vemos diante de nós a própria expressão dessa individualidade, essa brotação que é própria de cada um, e que os gregos diriam, a natureza daquele é assim, a natureza daquele é assado. Esse tem, para usar um termo que é um termo posterior, é um termo medieval, é um termo que vem da tradição religiosa cristã. Esse tem a vocação para isso, esse tem a vocação para aquilo. Nós percebemos isso com muita clareza. Por quê? De onde vem isso? Vem do irredutível, vem da físis, ou então vem da subjetividade, dessa subjetividade que é, de algum modo, inalcançável, e que é incontornável, aí que está. Isso vai contra muito do que a gente ouve. É incontornável. Não é porque eu narro a mim mesmo, usando o que o Danilo falou, a expressão, a narração. Não é porque eu narro a mim mesmo, de determinado modo, ou a mim próprio, que eu sou aquilo. Porque algo resta de irredutível em mim. Eu não sou o senhor do meu próprio eu. Eu não posso dizer o que eu sou totalmente. Algo que resta no fundo. E o logos, aí o Bruno falou que no texto grego, o termo que ele usa é logon, né? Isso mesmo. Esse logos não alcança tudo. A educação não vale tudo. E quando fala educação, a gente não está falando de educação apenas escolar, até porque os antigos não estavam pensando em escola quando eles pensavam em educação, estão lidando com outra chave. Mas a ideia é que o processo formativo pode tudo. Não. O processo formativo, ele bate
em algo que é incontornável e que ele é administrado, não pode ser suplantado, que é a físis. E se nós pensarmos na físis como algo como aquilo que permanece em cada um de nós, inalcançável, incontornável, mal e porcamente administrável, nós talvez possamos apresentar essa ideia, aproximar essa ideia da físis da ideia da psicanálise acerca do inconsciente, de uma subjetividade marcada pela pulsão do desejo, nesse sentido. Eu acho que os antigos perceberam coisas que nós também percebemos, porque somos seres humanos, e eles as descreveram aí, para usar esse termo, de um certo modo, e faz sentido para nós ainda hoje. Posso fazer a leitura, sim. Chamo razão à aprendizagem e costume à prática. Os princípios advêm da natureza e os progressos da educação. A prática advém dos exercícios e a perfeição resulta de todas estas coisas. Só esse trechinho tem bastante coisa. Tem muita coisa aqui. É interessante. Tem um conflito relevante nessa tradução para a tradução da professora Maria Aparecida. Pelo seguinte, ela escreve assim: chamo razão o aprendizado e o costume ao exercício. E aqui me parece que ela foi bem literal mesmo, está acompanhando o que o Plutarco está usando. Porque é logon e mathesin para razão e aprendizado, e ethos e askesin para costume e exercício. De fato, nessa tradução que nós estamos lendo, professor Joaquim, a tradução em cima de costume por costume ao exercício já é uma explicação, já é uma tradução mais analítica, vamos dizer assim, antecipando o significado do texto. Aí a professora traduz a frase seguinte dessa maneira: são os princípios da natureza. : a evolução pela instrução, o proveito pelo cuidado e a excelência por esses todos. Ficou bem diferente. Fica bastante diferente, porque parece que a evolução pela instrução, o proveito pelo cuidado e a excelência por esses todos são os princípios da natureza. Portanto, a diferença de natureza seria uma diferença em torno da evolução pela instrução, da capacidade de evoluir, ou pelo proveito que se tira do cuidado e assim por diante. Isso é uma coisa muito interessante a gente levar em conta, né? Mas, olha só, a dificuldade que o texto tem, quando você lê o texto no grego, você percebe essas possibilidades todas, essa polissemia, digamos assim, de como o texto desborda para vários arranjos ao ser trazido para a nossa língua. Olha como é importante, ou como seria importante, se nós estudássemos esses textos na forma das suas... para que a gente pensasse nas suas possibilidades de tradução, de interpretação. Por que eu digo isso? Nós, a maioria das pessoas, considera que estudar textos antigos não faz muito sentido. Não faz muito sentido, porque, afinal de contas, são textos de 2000 anos, não é? 2000 anos, mais de 2000 anos, escritos em grego, num grego que nem é o grego que se fala na Grécia hoje. Um grego de hoje precisa fazer um cursinho para entender o grego de Platão, ok? Então, por que haveríamos nós de nos ocupar com os textos antigos? Olha só, nós vivemos mergulhados num ambiente que é alimentado por um conjunto de textos antigos. Nós estamos vivendo hoje no Brasil são disputas marcadas pelas leituras feitas da Bíblia. Né? Nós tivemos antes de ontem, situação terrível, todo mundo viu, de uma criança de 10 anos estuprada pelo tio e grávida. Nós vimos, né, as oposições que se baseiam em leituras bíblicas.
leituras da Bíblia. A Bíblia é um livro da antiguidade. A Bíblia que todo mundo tem em casa, a Bíblia aberta que as pessoas têm em casa, ou se a gente quiser a Torá, né? O que a Torá é, o que o Pentateuco é para os cristãos, senão um livro antigo, antiguíssimo, tão antigo quanto o Exíodo em alguns trechos, né? Um pouco menos, mas assim, antigo, um texto antigo. E os evangelhos, textos escritos na época mais ou menos em que Plutarco estava escrevendo, e que são lidos hoje. Então dizer que os textos antigos não importam é não perceber isso. E é por isso que seria importante nos debruçarmos sobre os textos, para pegar, por exemplo, essas questões da tradução. Aí volto à tradução. A tradução do professor Joaquim é uma, a tradução da professora Maria Aparecida é outra. E dependendo da tradução, eu entendo coisas diferentes. Eu derivo coisas diferentes, como o Bruno falou. A partir da leitura, essa leitura que você fez da professora Maria Aparecida é diferente, deriva coisas diferentes da leitura do professor Joaquim. O simples fato de haver a possibilidade de uma tradução diferente, feita por dois professores, não foi feita por quem não entende da língua. Foram feitas por professores de grego. E são soluções diferentes. Só isso já seria mais do que suficiente para uma pessoa minimamente sensata, e eu sei que é difícil e é arriscado confiar na sensatez das pessoas, mas seria minimamente suficiente para quê? Para nós termos um pé atrás com as nossas afirmações peremptórias sobre os textos antigos. Ah, mas que texto antigo? Eu não leio. Lógico que você lê. Quando você vai ao culto, você está lendo um texto de 2.500 anos. Quando o padre fala do evangelho, está lendo o evangelho escrito há 2.000 anos, ou 1.800 anos. Então, são textos antigos da antiguidade, escritos no período da antiguidade clássica, entre os gregos, né? Estou falando da Bíblia judaica, mais para frente também, muita coisa do período helenístico, e do período helenístico da antiguidade tardia, no caso dos evangelhos, de todo outro material, dos apóstolos, tudo mais. Então, assim, pegar os textos antigos da Bíblia, pegar os textos da Bíblia como textos antigos, e perceber o impacto que isso tem na determinação, por exemplo, do dízimo que se paga, na determinação dos pecados que não podem ser cometidos, na determinação de tudo isso. Por favor, não estou falando isso no sentido de destruir, não, mas no sentido de fazer aquilo que o pessoal da Reforma Protestante fez lá atrás na Europa. E eles inventaram o quê? Inventaram a hermenêutica. Inventaram a hermenêutica. Nós precisamos disso. Eu acho que agora é o momento da volta aos clássicos no Brasil. Seria um momento muito importante. Da volta aos gregos, da volta aos romanos. Porque isso dá ferramentas de compreensão fabulosas, libertadoras até do discurso do outro. Eu volto ao texto. O que o texto está dizendo? Eu volto ao texto. Eu vou conseguir uma interpretação absoluta? Não, mas eu vou perceber, isso é muito mais importante, a possibilidade de duas ou mais interpretações do mesmo texto, o que deveria gerar em nós, pelo menos, um pouco de dúvida e de desconfiança em relação às afirmações peremptórias, daquilo que é e daquilo que não é. Então, é por isso que eu achei que é fora do tópico, mas eu acho importante. Ô Marcos, assim, eu pessoalmente acho que isso é super dentro do tópico, né? E aí queria chamar a atenção, inclusive só aproveitando essa brecha, né, para o que vem depois em termos de tradução também. Vamos lá. Independente da gente se bater com essa questão se os princípios advêm da natureza ou se são os princípios da natureza, o que já permite, né, uma interpretação completamente diferente, o que vem depois, eu acho que também é interessante notar, porque a tradução que a gente lê escreve assim, né, os princípios advêm da natureza, os progressos da educação. Ela escreve aqui a evolução pela instrução, e o termo em grego é máthesis mesmo. Então, enfim, sem querer dar voz a um ou outro aqui, me parece que instrução é bom. Sim. Depois o professor Joaquim escreve, a prática advém dos exercícios. Enquanto ela traduz, o proveito vem, né, pelo cuidado. E o termo aqui é meletes. Exato, cuidado. Pois faz sentido o exercício também, mas aqui, quando ela opta por cuidado, me parece que ela opta
acertadamente por um sentido que é muito marcado dentro do vocabulário platônico, né? Ao qual Plutarco se filia. Justamente. E aqui, tanto proveito quanto a prática advém, a prática eu não entendi, porque o termo aqui é cresceis, né, de crescimos, de algo que é útil mesmo. Mas, enfim, então essa ideia da prática advém dos exercícios versus o proveito pelo cuidado ou a utilidade, né, pelo cuidado. Quem traduz melete por exercício? Sim. É que eu não estou olhando o texto grego, só estou te perguntando. E ela por cuidado. Cuidado, mas acima, no trecho em que o professor Joaquim diz, chamo razão à aprendizagem, costume à prática, no lugar de aprendizagem, no grego, tamátesis. Uhum. E no lugar de costume à prática, a prática é ásquesis. Uhum. Então, isso mesmo. Parece que a tradução da professora Maria Aparecida mantém uma coerência. Não estou dizendo que a tradução do professor Joaquim não é coerente, não é isso. A escolha dela foi manter uma literalidade maior. Me parece que com isso ela também consegue, guardadas as devidas proporções e impropriedades da expressão que eu vou usar, fechar um vocabulário que parece um pouco mais técnico, né? Porque esse termo ascesis, ele tem uma história, uma fortuna fantástica, né? Valeria um estudo sobre porque vai dar na ascese. É um termo que deriva na ascese, que entra na tradição filosófica e teológica. Vocês devem perceber que eu falo muito de teologia, não de teologia, mas de textos e de interpretações teológicas, mas é porque a filosofia antiga, ela entra na discussão teológica, que vai ser o lugar da discussão moral, pelo menos até o Renascimento, né? Pelo menos quando ocorre uma volta aos antigos e também, ao mesmo tempo, uma separação entre o ético e o moral. Não é ele quem faz isso, não é ele, mas o nome que se lembra é o nome de Maquiavel, que distingue entre o puramente político, técnico, ou seja, aquilo que é marcado pela obtenção e manutenção do poder político, e o ético, que teria a ver com o aspecto, não mais um aspecto público, exterior, mas um aspecto só interior, né? E individual, digamos assim. Então, essa separação entre o ético e o político, os antigos não conheciam, e os medievais também não conheciam. Então, essa literatura, ela entra e ela é cristianizada dentro da teologia. Por isso que eu falo, não porque tenha qualquer... Bem, vocês entendem, né? É que eu acho curioso isso. Uma vez dando aula, uma aluna falou isso para mim. Falou, professor, você foi o único que falou de Santo Agostinho, ou de Santo Tomás de Aquino. Não porque eles foram teólogos católicos, ortodoxos, não, mas porque a literatura deles é uma literatura que dialoga com essa tradição antiga. E eu gosto muito de tentar entender como é que ela foi recebida. Como é que se recebeu, né, isso? Então, o termo, quando o professor traduz, por exemplo, ascesis por prática, e depois traduz, se eu não me engano, melete por exercício, é uma tradução que, de algum modo, procura, como o Bruno falou, uma tradução analítica, procura apresentar uma interpretação do texto, mas do ponto de vista técnico, provoca um certo ruído. Você não sabe direito do que ele está falando. Por isso que é importante também saber o grego. Não saber o grego como um helenista, no nosso caso. Mas eu estou em dúvida, Perseus, ou vou num Tesauros, ou vou na edição Leber, não importa, eu vou no texto grego e olho. E aí, mesmo sem saber grego, sem saber ler grego, eu vejo, mas o termo que está usando aqui é ascesis. O termo que está usando aqui é melet. O professor fez essa opção. Reparem o domínio que eu tenho. E é um domínio que eu tenho, olha só, Armando, é um domínio que eu já tenho com a simples transliteração do grego. Ou seja, se eu conheço o caractere grego, se eu sei ler o grego, não no sentido de sei ler,
que eu sei ler o grego como eu leio um livro em português, mas eu sei o que aquelas letras curiosas querem dizer, e eu vou lá no Perseus, mesmo sem saber o grego, eu percebo, pô, mas aqui ele está falando de ascese. Eu tenho um dicionário, eu sei que ascese quer dizer isso, né? Isso é muito importante para a gente não ficar na dependência do tradutor, ou da tradutora. Eu costumo dizer, Marcos, que não é tão difícil atingir um certo nível dentro do grego, certo conforto dentro do grego, que pelo menos tire a nossa ingenuidade. Exato, muito bom. É isso, muito bom. A gente, pro grego, acha que não é muito, eu mesmo, eu não sou helenista, o meu grego é o grego para minha leitura, eu preciso de gramáticas, eu preciso de dicionários, eu preciso de tempo, é um jogo, é um quebra-cabeças, eu não tenho fluência na língua grega, né? Mas é muito gostoso, muito, muito legal, como se fosse um jogo de combinação, né? É muito legal. Eu recomendo a todos. Bom, e aí só para terminar de marcar, então, quando ele traduz aqui, como é que é? A perfeição resulta, ela escreve a excelência, tá? Mas acho que aqui, ok. Areté, né? No grego. Oi? Areté no grego. Ou é complexo? Não, é acrótetes. De chegar no topo. De chegar Sim. no. Ela pôs excelência? Ela pôs excelência. Então, né? Aí olha só, olha o que aconteceu comigo. Ela pôs excelência, eu imaginei que ela estava falando de areté. Uhum. Mas, na verdade, atingiu o topo, né? Atingiu o máximo. Sim. E ele pôs perfeição. Perfeição. Então, escolhas, percebam. Opções tendo em vista o contexto. Aqui me parece, desculpa, Marcos. Diga. Aqui me parece excelência embora tenha esse apelo com areté, me parece melhor do que perfeição, porque a excelência aqui é a excelência que uma natureza é capaz de alcançar. Uhum. E não uma ideia metafísica de perfeição, né, assim, inspirada numa ideia quase divina mesmo. Uhum. Eu acho que tem um pouco essa pecha na tradução do professor Joaquim pelo que vem depois, pela frase que a gente ainda não leu. Vamos lá, então. Em que ele escreve assim, porém, se por destino faltasse alguma destas coisas, a virtude ficaria imperfeita. Aí tá, a virtude é a tradução de areté. Aí, aqui é a tradução de areté, sim. Tá. É que aqui ele introduz essa ideia, olha, porém, se por destino, quer dizer... Tique. Mas não tem tique no texto, tem? Tem ananque. Tá, necessidade. Pois é. Aqui, tanto a professora Maria Aparecida quanto o tradutor, que agora não me lembro quem é, acho que é o William Goodwin, não sei, o do Perseus. Perdão, do Perseus. Tá. São mais sucintos. Porque em grego mesmo o texto é bem mais sucinto. Ela diz, o que disso for abandonado, nisso forçosamente sua virtude é imperfeita. O forçosamente está traduzindo a Nanke aí. Exatamente. No texto aqui que eu estou acompanhando em francês, diz a mesma coisa. Se falta uma delas da virtude, ela será necessariamente imperfeita. Digamos, tá mais assertivo. Uhum. Tá mais... Eu acho que porque o professor Joaquim enxergou, optou, enfim, interpretou, né, a ideia de Ananke com mais centralidade. Sim. Então tem mais destaque, né? Assim. A ideia, isso é muito belo, eu acho. Pensar em termos platônicos. Você tem 4 traduções. A tradução da professora Maria Aparecida, a tradução do professor Joaquim, a tradução do Perseus, a tradução francesa que o Edson apresentou. Você lê as 4 traduções, você vê que as opções foram diferentes ou próximas, e daí você deriva uma compreensão tua e
E com o texto grego, então, 5, né? Você tem o texto grego e 4 traduções, e aí você compreende. Você compreende. Do seu modo. Tendo em vista a sua capacidade, digamos, a sua physis e o seu logos. Isso é muito interessante, eu acho, e é muito bacana, porque amplia, é como se nós tirássemos uns tapa-olhos assim da frente da cara. Você interpreta as possibilidades, você amplia a sua capacidade de compreensão, você ganha autonomia. Eu acho que a tarefa de tradução, a tarefa de comparação de traduções é muito importante para a gente. É um exercício muito importante, não no sentido da tradução literária, mas na tradução no sentido de compreensão dos textos, compreensão das interpretações, né? E a gente tira do resultado isso. Você tem que ter a natureza, você tem que ter o estudo e você tem que ter o exercício na educação. Se faltar qualquer uma dessas coisas, você não alcança o que você quer. Então, se você não tem a physis, a natureza, para a oratória, ou a natureza para a poesia, não adianta. Você não vai alcançar o quê? A perfeição. Você não chegará ao topo. Você não alcançará a excelência na tradução da professora Maria Aparecida. Mas você pode ser até poeta. Você pode até ser orador. Você pode até ser algo. No entanto, não será a realização da sua physis, da sua natureza. Ela é ipsis literis da frase que a gente encontra, por exemplo, no discurso contra os sofistas de Sócrates, ou no texto platônico, é exatamente a mesma ideia. Exatamente a mesma ideia. Então, é uma ideia que... O Plutarco não é original, ok? E o que ele faz é uma releitura. Não é? A gente não está em busca de originalidade, mas a gente está vendo, assim, no período da Antiguidade Tardia, ele escreve no século II, né? 1 para o 2, ele está a cavalo nos 2 séculos. Então, na Antiguidade Tardia, o que é que se pensava sobre... O que se teorizava sobre educação? Então, reparem, como o pensamento da Antiguidade Clássica, a gente está falando o quê? De 500 anos, mais ou menos, de distância. Ou 400 anos de distância. É mais tempo do que o Brasil tem de história. entre esses autores. E notem como isso permanecia. Mas, desculpa, eu cortei, acho que o Bruno, né? Eu queria chamar a atenção para o seguinte, lendo aqui um pouco mais próximo do que me sugere a tradução da professora Maria Aparecida, quando ela escreve: o que disso for abandonado, nisso forçosamente sua virtude é imperfeita, você fala assim, você pode, se você não tem a natureza do orador, você até se torna orador. E eu diria que acho que a ideia é que o que quer que você faça, pela educação é possível chegar ao máximo daquilo que a sua natureza permite. Exato, é isso. E aí vem a ideia, depois, é porque o vocabulário, já falei, um vocabulário religioso. A ideia de vocação. Ou seja, se eu sei qual é a minha physis, se eu conheço a minha physis, e às vezes eu não conheço. Se a gente está falando de educação, essa é a tarefa do professor, é a tarefa do mestre. Se eu não me engano, é de Platão, é atribuída a Platão aquela frase, né, em relação a Euspecipo, em relação a Aristóteles. Ele dizia, em um eu preciso usar o freio, em outro eu preciso usar a espora. Por quê? Porque um tem uma natureza, um deles, eu acho que era Aristóteles, tinha uma natureza tão fogosa, digamos assim, que ele precisava conter. O outro discípulo tinha uma natureza meio mole, ele precisava instigar. Porque o mestre conhecia a physis. É a ideia de que o professor e aqueles que trabalham, aqueles que trabalham, mais aquelas que aqueles, muito mais aquelas que aqueles, que trabalham com as crianças pequenas, sabem disso. A physis está ali, diante dos olhos daqueles que trabalham com as crianças pequenas. Por quê? Porque as convenções sociais ainda não fizeram o seu trabalho, digamos, de encobrir, né, essas características. Vocês percebem, né? Nós percebemos isso. E ao professor cabe lidar com essas disposições de espírito de uma maneira hábil. Aquela criança que é mais tímida, aquela criança que é menos tímida, aquela criança que precisa de mais atenção, daquela que precisa de ser deixada mais livre. Tudo isso é tarefa do professor. Lidar com a expressão da physis. O artigo 6º da Constituição de 88,
e como o legislador descreveu qual é o objetivo da educação para a Constituição de 88. Você vê, o objetivo da educação é o desenvolvimento pleno da pessoa. O que é esse desenvolvimento pleno, para onde ele vai, é uma questão, mas me parece ter a ver com isso, com o que o Plutarco está chamando de desenvolver plenamente, de chegar o que era o termo? Acrótetes. Acrópetes. Acrótetes, como está aqui, né? Acros, é o no alto. Da Acrópole, né? A cidade alta, né? O Acros, o ponto mais alto. Acme, né? Quem assistiu o Papaléguas. A Acme, ou seja, chegar é o ápice. Porque depois vem você tem o apogeu e o perigeu, né? Depois você tem a decadência. Para os antigos, a Acme era mais ou menos por volta dos 40 anos. Então eu já estou no perigeu, já rumo à decadência. Quanto tempo dura depois que você bate os 40, Marcos? Aí não contam mais, aí já não vale mais. aí não vale mais. Eu devo estar no último degrauzinho ali, daqui para frente é ladeira abaixo também. Não, calma, você ainda tem tempo. Tá na Acme ainda. Dá tempo de pegar o Papaléguas ainda. Nós começamos falando, e você chamou bastante atenção em determinado momento, para a proximidade, para o fato de que nós, até hoje, ainda utilizamos no nosso vocabulário uma proximidade com o vocabulário agrícola, né? Se a gente lê mais uma frase do texto, nós vamos terminar esse momento, vamos dizer assim, de definições, né? O que é razão, aprendizagem, etc. e tal. E aí eu acho que na semana que vem nós iniciaríamos com essa analogia que é muito prolífica aqui no texto do Plutarco, né? Vamos lá, ok, tudo bem. Então, depois então ele escreve, né? É que de fato, depois que ele diz, se faltar alguma coisa, a virtude fica imperfeita, é que de fato a natureza sem instrução é cega. Do mesmo modo que a instrução separada da natureza é insuficiente, e o exercício separado das duas não produz resultados. Eu acho que, de certo modo, essa ideia já estava contemplada no que a gente estava discutindo, né? E aí, depois disso, ele começa a usar a analogia da agricultura, e acho que seria um bom ponto para a gente retomar. Ele fala das sementes, da terra fértil, todas essas metáforas. Isso valeria um trabalho interessante, valeria perceber a presença dessas metáforas. Então, minha gente, tudo de bom para vocês, obrigado pela companhia, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.